Olá, amigos, boa noite. Já estamos chegando para mais uma noite de reflexão, nossos estudos. Hoje, quarta-feira, um dia assim especial para nós, porque é o dia que nos dedicamos ao conhecimento do Evangelho. Então, os amigos já estão chegando, Tânia, Terezinha, nós já estamos vendo aqui muitos companheiros se aproximando de nós para que possamos ter essa vivência. Eliana, Célia, boa noite a todos, que Deus abençoe, que nós possamos ter uma Jaqueline, Márcia, muita gente amiga participando conosco. Eu só vou acertar um pouquinho o meu computador para nós podermos visualizar melhor tudo que está então acontecendo, que assim eu vou vendo as respostas de vocês, né? E isso nos ajuda muito. Vamos então, nesse instante, vamos clicar aqui só para expandir a nossa tela. Ótimo, agora eu começo a ver, o pessoal está registrando aí. Boa noite, André Luiz, Girce, Ivete, Silvio, são muitos, Jane, Tiago, Michele. Que bom, amigos, que nós estamos aqui podendo ter esse instante juntos. Beth, compartilhando conosco, né, deste momento de reflexão. Então vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga, que nos permite esses momentos juntos, que nos permite esses encontros, a fim de que possamos ter uma informação melhor, um conhecimento melhor, uma informação melhor de tudo que temos aqui, então, recebido. E assim, gratidão é nós podemos partilhar disso tudo que temos aprendido, disso tudo que nos chega, dessa forma tão especial. Então, amigos, vamos hoje ao livro Pão Nosso. A nossa lição de hoje é de número 49, que tem como título Velho Argumento. E o interessante é que ela é encabeçada por uma citação do livro Atos dos Apóstolos. E eu tenho um especial carinho com essa obra, porque eu fui presenteada com o Atos dos Apóstolos, independente do texto bíblico, com uma obra de Carbachútel, que tem o título Atos dos Apóstolos. E essa obra me foi presenteada pelo Dr. Antônio Carlos Costadi, com uma recomendação na ocasião: estude. Nós precisamos a verdadeira história do cristianismo. Então, as lições que estão ali, elas vão nos servir, elas vão com certeza nos ajudar a ter um entendimento melhor de todas as coisas. Assim, este livro Atos dos Apóstolos, a citação que Emmanuel vai usar para através da mediunidade de Chico Xavier, a que está registrado no capítulo 26, versículo 24, onde Emmanuel registra este versículo, onde está lá escrito no livro Atos dos Apóstolos. E aduzindo ele isto em sua defesa, disse Festo em voz alta: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Para entendermos bem, e é assim que nós gostamos mesmo de fazer, uma característica nossa, porque entendemos que esse é verdadeiramente o jeito mais correto de entendermos os relatos bíblicos. Vamos entender o que é a obra Atos dos Apóstolos. Primeiro, ele é assim o quinto livro do Novo Testamento. Nós, quando falamos em Novo Testamento, normalmente nos lembramos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas ele não se restringe aos 4 evangelistas. Ele é acrescido de Atos dos Apóstolos, ele é acrescido das epístolas, ele é acrescido do Apocalipse. Então, nós temos que entender que o Novo Testamento, ou seja, aquela parte que foi incorporada, compondo a Bíblia, a parte da Bíblia que trata dos ensinos de Jesus, ela é mais do que os 4 evangelhos sinóticos que estão ali registrados.
E esse livro, Atos dos Apóstolos, é o quinto. Então, depois dos 4 evangelistas, quando João ensina, a próxima página já é Atos dos Apóstolos. O que é que, na verdade, isso significa? Lembram-se de quando Jesus, depois da sua crucificação, ele apareceu materializado e ficou entre os apóstolos? E ali ele fez as orientações para o messiato que eles deveriam fazer? Pois é ali que começa o Atos dos Apóstolos. É desde esse instante. O vídeo foi interrompido porque um companheiro nosso acabou digitando alguma coisa e assim cortou. Mas estamos de volta. Então, naquele momento em que Jesus começa a dar instruções e que os apóstolos e discípulos começariam a tarefa do divulgar o ensino de Jesus, é que começa, e que vão sendo ali registrados, é que começam mesmo o Ato dos Apóstolos. Serafina, que bom, amiga, que bom podemos te ver e assistir. Jesus te abençoe sempre. Amém, Serafina. A você também, e é uma alegria nós termos você aqui nesse instante. Mas vamos lá então para entendermos a obra. Dizia que é o quinto livro então do Novo Testamento, vem logo após o Evangelho de João. E o que ele tem? Ele descreve a história da era apostólica. Essa era apostólica, ela começa ali no ano 32, né, depois de Cristo, vai até o ano 63. Essa é a era apostólica, ou seja, o período em que a maioria das pessoas a maioria dos trabalhadores do Cristo estavam divulgando a sua mensagem. Foi também a época das grandes perseguições aos cristãos, também da fundação das igrejas, através do trabalho de Paulo de Tarso. Enfim, essa é a era apostólica. Ele vai descrevendo na obra todo o trabalho feito ali. Atribui-se a autoria deste livro a Lucas, porque inclusive ele deveria ser anexado ao Evangelho de Lucas, mas João entrou ali no meio. E é bom nós lembrarmos que hoje é dia de São João, e não é desse João evangelista, que é um dos escritores do Novo Testamento, mas é o João Batista, primo de Jesus, que hoje é lembrado por todos. Mas João Evangelista, o seu livro entra na sequência, talvez até por conta do Apocalipse, enfim, que ele escreve. O Apocalipse está lá no fim, mas a sua obra, o seu Evangelho. Nisso o Atos Apóstolos ficou separado do Evangelho de Lucas, que deveria ser o último. Enfim, registrado isso, qual é o objetivo deste livro para nós podermos nos situar? Era mostrar a ação da comunidade cristã, fazer o relato, era o diário da atividade deles, o trabalho que estavam fazendo. Então é o dossiê, palavra que está sendo muito usada no momento, mas era o dossiê da atividade dos cristãos, que estavam levando a mensagem de Jesus e através dela, e para que o mundo em redor desta comunidade pudesse então ter acesso aos ensinos de Jesus. O conteúdo é interessante porque não fala da atividade de todos os apóstolos, não relata a presença de todos, mas centraliza nas tarefas de Pedro e de Paulo. Talvez porque Pedro tivesse sido líder, que ficou ali na Judéia, tomando conta dos outros companheiros, tomando conta da casa do caminho, auxiliando os outros companheiros. E Paulo foi aquele que saiu fazer a caminhada e fundar as igrejas que eram então os núcleos familiares que se iniciavam. Vamos lá, o nosso boa noite, a Maura, a Lena, a Cristina, a Márcia, Júlio César. Que bom, nós estamos juntos mesmo, refletindo. Jaques, obrigada pela flor,
nós estamos refletindo com os amigos sobre o início do cristianismo. Para entendermos essa mensagem hoje, como fazermos, como aplicarmos em nossas vidas. Assim, João e Felipe aparecem um pouquinho, mas aparecem apenas como figurantes e não como figuras principais dessa obra. E narra a história da difusão do Evangelho de Jesus de Jerusalém até Roma. Então, do núcleo judeu até o núcleo dos gentios, espalhando o cristianismo de Jerusalém até Roma. Regina, boa noite. Beth Assis, boa noite. Gilda. E aí, nós vamos ver, então, uma obra composta de 28 capítulos. E o selecionado de hoje é o capítulo 26 e o versículo 24, como lemos anteriormente. Nesse versículo 24, o que é que está acontecendo? Paulo estava preso. E Paulo tinha, por ter as suas prerrogativas de cidadão romano e de um judeu de posição, era um doutor da lei, era respeitado por muitos, ele teve o direito de fazer a própria defesa daquilo que o estavam acusando na sua prisão. Então ele teve o direito disso. E ele vai ser ouvido nesse instante pelo governador da Judéia. E aqui nós vemos que era o governador recém-chegado, que era o Pórcio Festo. Por isso, lá, quando lemos o versículo, diz assim: e aduzindo ele isto em sua defesa, que falando Paulo ele em sua própria defesa, disse Festo em voz alta. E até por aquilo que ele teria que julgar Paulo. Então, esse Festo que está falando é Pórcio Festo, era o governador da Judéia, que governou a Judéia entre os anos de 60 a 62 depois de Cristo, quando ele desencarnou, como um procurador do imperador Nero, do reinado de Nero, na Judéia. E Festo é esta pessoa, é o governador, e é ele quem diz a Paulo naquele instante: estás louco? Após Paulo ter falado uma série de coisas no seu discurso em defesa própria, ele disse: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Porque Paulo era um homem culto, era um homem de muito conhecimento. E na sua fala em defesa própria, ele cita muita coisa do judaísmo, mas também cita aquilo que ele aprendeu dos ensinos de Jesus e que fizeram a diferença em sua vida. E a alegação de Festo foi: você está louco, de tanto ler, de tanto estudar, enlouqueceu. É isto que, chamando até como um delírio, você está delirando. A cabeça está muito cheia de conhecimento e você está delirando. Então, esse personagem que aparece é o governador da Judéia que está ali naquele julgamento. O que é que Paulo tinha feito em sua defesa? Ele anunciou que estavam em Damasco e em Jerusalém e que os gentios deveriam se emendar, deveriam se converter a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Havia o culto, havia a tradição religiosa, mas o que é que Paulo chama as pessoas a fazerem? Mais do que o culto e mais do que simplesmente cumprir os ritos. Ele chamava a fazer obras dignas de arrependimento. Obras que mostrassem que a criatura mudou. Olha o recadinho para nós. Não basta conhecer as letras, não basta conhecer os ensinos, nem se dizer desta ou daquela religião. Se esta religião não nos está fazendo criaturas melhores do que éramos, não está adiantando nada. E se nós não estamos dando testemunho de mudança, de acolhimento dos ensinos de Jesus por obras dignas que mostram o nosso arrependimento dos erros anteriores cometidos, não está valendo nada.
Por isso que quando Kardec pergunta ao mundo espiritual, em O Livro dos Espíritos, qual é a melhor religião, os espíritos disseram: aquela que fizer homens melhores, aquela que tornar o indivíduo melhor. Então não importa qual religião estamos seguindo nesse instante, não importa qual tradição, qual filosofia religiosa estamos seguindo, o que importa é o que ela está fazendo em nossas vidas. É a resultante daquilo que ela está trazendo em modificação dos nossos atos. Poderíamos até não estar dentro de um contexto religioso qualquer, como religião formatada, poderíamos não estar. Poderíamos dizer: eu não frequento nem aqui nem ali, mas eu guardo os ensinos de Jesus, aprendo com eles e aplico na minha própria vida. Estaríamos fazendo um grande avanço espiritual. É isto que Paulo chama atenção. É isto que Paulo faz com que a gente perceba. Vamos lá, o nosso boa noite, Marina, Regiane, Carlinhos, Mona Lisa. Muito obrigada pelos boa noites carinhosos, coraçõezinhos positivos, Cidinha mandando milhões de corações. Agradecemos muito, como dizemos, isso é uma energia que chega até nós. É algo que vai nos preenchendo, nos dando ânimo. Todos precisaríamos de coisas boas para nos fortalecermos. Voltando então à questão do Ato dos Apóstolos, nós vamos ver Paulo dizendo isso diante de um governador. Ora, a mensagem vai de Jerusalém, vai a Roma, vai a Damasco, e o que importa é que os homens façam coisas dignas que mostrem seu arrependimento. E dizia: permaneço eu dando testemunho a pequenos e grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas disseram que devia acontecer. Então Paulo diz que para ele não faz diferença falar para os pequenos ou os grandes, porque como um doutor da lei, ele falava só aos grandes, dentro da sinagoga, dentro de um templo, nas discussões, nos encontros, nos congressos de época. Era uma plateia seleta. Agora ele diz: não me importa, eu falo aos grandes e aos pequenos, quer dizer, aos simples e aos letrados, eu falo ao pobre e ao rico, não importa, eu dou testemunho a eles, quer dizer, eu falo de Jesus, dos seus ensinos a pequenos e grandes. E ele faz uma ressalva, muito interessante da gente observar, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Jesus não veio dizer nada diferente, ele veio ampliar. Por isso, quando falamos em primeira revelação Moisés, segunda revelação Jesus, não é uma segunda revelação, é uma grande revelação que Moisés está trazendo, que Jesus está trazendo, que o Espiritismo vem completando, vem trazendo, abrindo os nossos horizontes e aprofundando o nosso olhar sobre os ensinos de Jesus para fazermos algo melhor da nossa própria vida. Assim, nós vemos Paulo dizendo: não digo nada mais do que eles já disseram, e que deveria acontecer, e citava que era aquilo que o Cristo deveria padecer e, sendo entre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Já era predito que um Messias viria, que o Rei dos Reis estaria presente na terra, mas que ele viria trazer a as criaturas. Daí o seu nome, porque Jesus, lá no Antigo Testamento, nós vamos ver que fala-se que o nome dele será Emmanuel, é Deus conosco. E a própria palavra Jesus, Joshua, significa o iluminado. O Cristo é sinônimo de luz. E é isso, uma luz que chegaria para nós através dos seus ensinamentos. Então, colocando tudo isso para que nós pudéssemos entender o que estava acontecendo, é que nós vamos agora então ver esse capítulo 49, onde o Emmanuel separou esse versículo 24 que dizia: aduzindo ele isto em sua defesa, disse Festo em voz alta. Então, depois de Paulo dizer tudo isso em sua defesa,
é que Festo fala: louco, Paulo, as muitas letras te fizeram delirar. Como dizendo, ele não está no juízo perfeito. Isso é loucura da parte dele. Porque era mais fácil dizer que Paulo era louco do que admitir que ele estava em sã consciência, dizendo aquilo com conhecimento próprio, e aquilo viraria uma afronta contra tudo o que eles pregavam em termos de religião. Mas se dissesse ele é louco, ninguém faria grande caso. Talvez ele tivesse escapado da morte que ele teve, da prisão. Talvez. Se admitisse ser loucura, mas ele nunca admitiu. Ele tinha certeza daquilo que estava falando. Era um cristão convicto dos ensinamentos de Jesus. Então Emmanuel vai tecer alguns comentários trazendo esta situação de testemunho do cristão, do olhar daquele não cristão que olha e diz, mas ele é um louco de proceder desse jeito, de ter desse jeito, de se comportar assim. Que loucura querer ser honesto num mundo tão corrupto nos dias atuais. Qualquer pessoa que queira ser honesta nos dias atuais, muitos vão dizer, mas é loucura, não considera essa pessoa, não está normal é ser corrupto. O normal é roubar tudo, todos. O normal é ser falso. As pessoas não creem que uma criatura possa ser verdadeira, honesta, ética, moralizada. E aí vão dizer, é louca. É uma vida louca que essa pessoa pretende, porque ela está na contramão do mundo. E assim Paulo naquele instante. Por isso Emmanuel diz, com relação aos discípulos do Evangelho. E vamos lembrar novamente, nós temos dois níveis de criaturas envolvidas com o Evangelho, ou seja, com os ensinos de Jesus. Os discípulos, que são os aprendizes, aqueles que estão recebendo ensinamento. E vamos ter os apóstolos, que são aqueles que, tendo recebido ensinamento, tendo aprendido alguma coisa da lição de Jesus, se propõem a divulgar essa lição, a praticar, a ir para a linha de frente. É um passo adiante. Está em nossa escolha. Queremos continuar uma vida inteira aprendizes ou queremos partir para o servindo a causa do bem, onde Jesus nos chamar? Somos nós que vamos escolher. E Emmanuel então diz, é muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos, que lhes é imputada pelos círculos cientificistas dos séculos. A ciência, a materialidade, vai dizer que tudo é loucura. Nós vamos ver assim, uma irmã Dulce acusada até de loucura, porque saía pelas ruas perambulando, angariando coisas para atender os necessitados. Nós vamos ver um Francisco de Assis tendo a classificação de louco, porque abraçou a simplicidade, abriu mão da riqueza e do poder para ajudar os mais necessitados. Nós vamos ver Jesus sendo acusado de loucura por agir de uma forma diferente daquela que até então as pessoas entendiam como as ideais. Nós vamos ver Chico Xavier taxado de louco, Divaldo Pereira Franco, que no início da sua vida profissional, como um trabalhador do INSS, porque ele era um funcionário do INSS, por conta dele ver desencarnados no balcão. Gente, INSS está difícil. Até os desencarnados estão indo lá pedir aposentadoria. Até os desencarnados estão indo lá pedindo que a pensão passe para um ente querido e muitas vezes o processo arquivado. Já imaginaram? Divaldo era muito mocinho. Ele tinha aí 20 anos, 21 anos. Quando ele passou por essa situação, atendendo desencarnados que iam lá, solicitando o amparo do INSS para si e para os seus familiares. Desencarnaram sem receber. E assim nós vemos até hoje. Triste fato, mas nós vemos acontecer. E ele foi taxado de louco a tal ponto que seu chefe mandou que Divaldo fosse para um psiquiatra do INSS na época para ser tratado.
na época INPS, né? E para ele ser tratado, porque era louco, tinha um comportamento diferente, queria ajudar todo mundo, queria fazer com que os processos andassem. Então é isto que Emmanuel está dizendo, e nós poderíamos ter 1 milhão de exemplos, que pessoas loucas que são imputadas por aqueles por cientificistas do século, deste mundo material. O argumento, e é daí que vem o título Velho Argumento, o argumento é velhíssimo por parte de quantos pretendem fugir à verdade, complacentes com os próprios erros. Nós vemos aqui o argumento de dizer que o outro é louco porque quer fazer alguma coisa boa, porque é um idealista, porque ele abraça a causa do bem. Esse argumento é muito antigo. Paulo tinha passado por isso Emmanuel disse, olha como é velho isso. Paulo tinha passado por essa situação. Mas por parte de quem? Quem acusa o outro assim de loucura? Os que pretendem fugir à verdade. Aqueles que querem permanecer na ignorância. Conhecerás a verdade e a verdade vos... Olha a proposta. Mas há pessoas que não querem. É preferível não conhecer. A honestidade dá um trabalhão, diz o Gil. Claro que sim, dá um trabalhão no mundo onde não estão acostumados com isso. Então, é disso que Emmanuel está falando. Querem fugir à verdade, fugir ao conhecimento, preferem permanecer na ignorância. Não querem nem ouvir falar, não querem questionar, não querem pesquisar, não querem estudar. Por quê? Porque querem permanecer complacentes com o próprio erro. São as palavras de Emmanuel. Complacentes com o seu modo errado de viver, errado de olhar, seu modo errado de perceber a vida. Há trabalhadores que perdem valioso tempo. Se tem aqueles que acusam de loucura porque querem permanecer com tudo errado em seu redor, também existem trabalhadores, pessoas dispostas a fazer o bem. Mas nem porque estão nas linhas de trabalho, estão firmes na proposta. Veja Emmanuel comentando, há trabalhadores que perdem valioso tempo lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados, por medo dos conceitos que os outros possam ter sobre nós. Muitos trabalhadores perdem tempo, diz Emmanuel, lamentando, desesperado, angustiado, travado no caminho, com medo do que os outros vão pensar de nós. O que é que importa? O que vão pensar de nós? Vou aqui para o conselho da minha mãe e de todos sempre carrego comigo. Só me interessa o comentário sobre a minha pessoa de quem coloque o arroz e feijão no meu prato. Como era ela mesma a chefe de família e era ela mesma quem colocava o arroz e feijão em nossos pratos, ela dizia, só aceito a minha própria opinião, eu sei da minha vida. Porque vão falar, as pessoas vão sempre falar, as pessoas vão sempre julgar. E se nós ficarmos presos a esses julgamentos e lamentando porque disseram isso de mim, porque falaram que é absurdo, que olha que vida é essa, se nós formos nos prender a isso, não damos um passo adiante. Tivesse Chico se impressionado com o que falaram dele, não teríamos toda a obra que temos. Tivesse Divaldo se preocupado com aquilo que diziam dele, e dizem até hoje, ele não teria quase 4.000 crianças sendo assistidas na Bahia. Dulce, dado trela a quem dizia que ela era louquinha, ela dinheiro onde hospedou doentes, hoje ter hospital na Bahia com seu nome. Se nós excessivamente
Eu não digo que não vamos dar atenção, porque às vezes a crítica está trazendo algo de positivo que merece crédito da nossa parte. Mas se nós vamos ficar presos àquilo que estão falando, perdendo um tempo, há trabalhadores que perdem tempo valioso, diz Emmanuel. O tempo é precioso porque o tempo passa depressa demais. Lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. Isto não constitui razão para contendas estéreis. Mais ainda, veja só, além de lamentar, muitas vezes partimos para o bate-boca. Aqui o Face é cheio. Esses diálogos por aqui a gente vê muito disso. Alguém diz, o outro retruca, alguém diz, o outro retruca. E vai levar onde? O que é que verdadeiramente de positivo está saindo disso? É isso que não constitui razão para contendas estéreis. Brigas que não vão render nada. A não ser inimizade, rancor, né? Lágrimas, talvez. Isso tudo venha à tona. Mas nossa consciência deve ser o nosso norte. E é na consciência que está escrita a lei de Deus. Nós sabemos disso. Emmanuel continua a respeito da reflexão que ele está fazendo. Muitas vezes, o próprio mestre foi interpretado por demente e os apóstolos não receberam outra definição. Como dissemos, Jesus foi tido como uma pessoa que não estava muito bem do prumo, não, que estava perturbado. E os seus apóstolos, idem, porque abriram mão de uma vida a que todos estavam habituados para tantas dificuldades. Numa das últimas defesas feitas por Paulo, vemos então o valoroso amigo da gentilidade ante a corte provincial de Cesareia, proclamando as verdades imortais de Cristo Jesus. Quer dizer, Paulo foi ainda um dos últimos atos da sua vida, ainda foi defender a mensagem do Cristo diante do poder de Roma. Ele era ousado, ele era forte, ele tinha ciência, certeza do que estava fazendo, abraçou a causa do Cristo como uma causa da sua própria vida. E foi nos últimos momentos do seu existir dar testemunho dos ensinos de Jesus. Falar de Jesus diante da corte de Nero, dessa corte provincial de Cesareia. Meu Deus, quando eu vejo a palavra corte, com essas posturas, e a gente vê aquela criatura dando um testemunho da sua fé, da sua crença, da sua verdade. A Assembleia toca-se de imenso assombro, porque ele estava afrontando aqueles princípios trazidos ali, não com a condição de briga, nem de ira, mas de mostrar algo novo, que era a razão do seu existir. Ele estava trazendo, e a Assembleia estava assombrada com a sua coragem, com o seu destemor. Aquela palavra franca e nobre estarrece os ouvintes. Paulo tinha a capacidade do discurso, da dialética, o conhecimento, a boa palavra. Ele tinha a condição do grande orador, de grande tribuno. E as pessoas estavam, naquele momento, estarrecidas com as verdades que ele estava narrando naquele ambiente. E é aí que Pórcio Festo, o governador, porque ele percebeu que se deixasse Paulo falar muito, Paulo acabava convencendo todo mundo que estava ali. E ele ficaria numa situação muito complicada. Então é aí que, na qualidade de chefe dos convidados, porque vários foram convidados para assistir àquela defesa própria que Paulo estava fazendo, e cabeças pensantes da época, não era o povão que estava ali, eram convidados, pessoas selecionadas, e essas pessoas balançaram diante dos argumentos de Paulo,
diante da apresentação. Então, ele delibera quebrar a vibração de espanto que deixou todo mundo sem ação, que domina o ambiente. E é por isso que ele vai partir para esta frase. Mas antes, porém, de fazê-lo, o argucioso romano, porque Roma era arguta, eram os doutores do conhecimento, detentores da lei, eram políticos de época, sabiam torcer os fatos a seu próprio favor. E é assim que ele considera que seria preciso justificar-se em bases sólidas. Ele tinha que arranjar algo que incriminasse Paulo, algo que justificasse uma pena, porque até então não tinha. E os argumentos de Paulo eram muito fortes. Então eles tinham que arrumar alguma coisa para denegrir a imagem de Paulo, para destruir aquela imagem, alegando que ele era merecedor então de alguma reprimenda por parte da corte. E na vida é aquilo que Emmanuel disse, muitos se intimidam em se dizer até cristãos, ou de se dizer espíritas, no nosso caso, o outro de se dizer um evangélico, o outro de se dizer um bandista, porque simplesmente temem represálias. E elas acontecem, verdadeiramente acontecem. Nós estamos vendo nestes dias atuais, na China, cristãos perseguidos, igrejas destruídas. Na África, no interior da África, idem. Cristãos estão sendo mortos simplesmente por serem cristãos. Igrejas destruídas em muitos lugares, onde esse materialismo quer se impor a qualquer custo. E nós estamos vendo. Não podemos bobear, porque senão o mundo vai se contagiando e o Brasil, de repente, está dentro desse quadro. E o Brasil é a maior nação cristã que existe, ocupando todas as religiosidades, as expressões filosóficas cristãs, é a maior no mundo. Como nós vamos ter medo de mostrarmos a nossa fé e vamos aceitando descasos, desmandos, loucuras que temos visto com relação à expressão cristã em nosso território nacional? Está aqui. Ele teria que arranjar alguma coisa, ele teria que ter bases sólidas para, de alguma forma, condenar Paulo. Como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco, se ele, Festo, lhe conhecia o caráter íntegro, a sincera humildade, a paciência sublime e o ardoroso espírito de sacrifício? Festo conhecia Paulo como um romano, porque ele tinha essa cidadania romana, ele era um tribuno, ele era um homem de guerra, ele era um general de guerra. Festo conhecia muito bem a fidelidade dele a Roma, a fidelidade dele ao judaísmo, sabia que era um traço do seu caráter. Então, como ele poderia acusar este homem se ele conhecia o caráter íntegro? Ele sabia que Paulo não era de brincadeira, era um homem reto. Ele abraçava ardorosamente a lei, a ordem, a sincera humildade com que ele se colocava, o maior tribuno, se colocando entre aqueles da corte, humildando-se para poder traçar alguma palavra, algum ensino àquelas criaturas. Então, nós vemos ele analisando Paulo e mostrando essa condição e dizendo ali, né, a sincera humildade, a paciência sublime, porque afinal cansava-se, né, de ver aquilo que Paulo estava dizendo, tanto repetindo e repetindo e repetindo, que paciência de explicar para aquelas pessoas aqueles ensinos que ele estava abraçando.
e o ardoroso espírito de sacrifício que ele demonstrava ao se colocar na qualidade de réu, ao se colocar em defesa de Jesus. Sacrificou uma vida inteira em defesa de Jesus. Então, olha o arguto, aquela atitude reptiliana que Festo tem. Ele se lembra das muitas letras, do muito conhecimento que Paulo tem. Era um homem de maior conhecimento. Era o portador de maior conhecimento da época. Então ele se lembra disso. E vai usar isso para dizer sobre Paulo, chamando-o de louco pelas muitas letras que ele tinha, pela ciência divina de que dava testemunho, pelo conhecimento das coisas. Que fantástico! Então nós temos amigos aqui, Tânia dizendo misericórdia dessas almas, e é verdade. Fátima conosco também. A gente se empolga muito com a pessoa de Paulo, com essa personalidade tão forte que transformou em uma única existência, saiu de um ponto e foi para o extremo oposto, com a mesma força, a mesma garra, a mesma vontade, a mesma certeza de estar fazendo agora o melhor. Então vem assim um recado para nós no final da página em estudo desta noite. Recorda, pois, o abnegado batalhador e não dispenses a preço as falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade. Vamos ser provocados N vezes para abandonarmos aquilo que cremos como verdade inconteste, aquilo que vem a nós como o ideal. Somos convidados a abrir mão disso a todo instante. Somos provocados para abandonar isso. Então, lembremos desse trabalhador e destes cristãos da primeira era, do primeiro momento, deste momento da era apostólica, que deram uma vida pela mensagem do Cristo, vivenciando todas as tarefas. Então, nos diz ali Emmanuel, recorda desse abnegado trabalhador e não dispense os apressos às falsas considerações de quantos te provoca abandono à verdade. O mal é incompatível com o bem. Vamos guardar bem isso. Por isso, quando Kardec perguntou aos espíritos amigos por que é que o mal tinha tanta força no mundo, os maus tinham tanta força, os espíritos responderam, porque os bons são tímidos, os bons são omissos. Água e azeite, essas coisas não se misturam. Mal é mal, bom é bom. Mal é mal, bem é bem. Então, ele diz assim, o mal é incompatível com o bem. Não podemos ter duas, não podemos servir a dois senhores, Jesus já dizia. E até diz assim, seremos provocados até mesmo por companheiros de fé. Sim, porque nós vimos aqui Emmanuel falando daqueles que estão dentro do cristianismo, mas não têm força, são tímidos, não se aplicam e ainda atrapalham os outros, levam insegurança, críticas. É isso que Jesus chamava atenção e Emmanuel também nos chama. O mal é incompatível com o bem. E agora vem essa ressalva que a Tânia levantou aqui. E por poucas letras ou por muitas, desde que te alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará o mundo inferior com o sarcasmo e a perseguição. Tenha você muito conhecimento dos ensinos de Jesus. Tenha você muito pouco conhecimento desses ensinos, pouquíssimos conhecimentos, mas que seja
um simpatizante, uma criatura que se encanta com esses ensinos de Jesus, se prepare. Porque não faltará no mundo pessoas, nesse mundo inferior que vivemos, não faltará o sarcasmo, a gozação, o descaso, não faltará. E nem a perseguição. A perseguição porque não é a linguagem que se faz melhor. E a Regiane muito propriamente diz aqui, a luz incomoda a sombra. Porque ela afasta as trevas. Onde se faça a luz, a treva vai desaparecendo. E é claro que quem está nas trevas não quer luz. E vai fazer tudo para... E trevas são sinônimo também de ignorância. Então, são sinônimo de maldade, são sinônimo de ignorância. Então, levar conhecimento, levar exemplos de comportamentos melhorados, incomoda muita gente. Muita gente que não se aplica a isso, não se apega a isso, não deseja isto. E até por interesses pessoais. Nós vemos um Pórcio Festo com interesses pessoais. Ele era o governador, a procurador de Nero. Qual é o interesse? Manter o poder, o dinheiro, a riqueza, os impostos que recebiam, mandar tudo para a coroa. Imagine se ele queria alguém dizendo diferente. E nós estamos defendendo sempre o nosso ladinho material, nós vemos muito isso. E em razão disso, persegue-se, calunia-se, faz sarcasmo com o jeito de ser do outro. Meus amigos, a lição é pesada, é difícil e é uma realidade dos dias atuais. O Gil disse assim, vivemos as mesmas situações de há 2000 anos. Verdade, muitas coisas ainda estão, parecem-nos tão paradas, parece que andou tão pouquinho e falta de coragem. Para os que têm um pouco de coragem, a perseguição, o descaso. Vejam como é difícil a vida com uma proposta diferente daquilo que é tido como a normose do existir atual. Seja um pouquinho diferente e se prepare. Agora, o recadinho ficou lá no começo. Não vamos dar ouvidos. Porque se dermos ouvidos, entramos em polêmicas desnecessárias, entramos em desânimo, abrimos mão das nossas convicções, daquilo que abraçamos como um sentido para o nosso existir. Então depende de nós, de que lado nós queremos ficar. Nós estamos cansados de ver que esse instante especialmente do mundo é a separação de joio e trigo. Aqueles que estiverem produzindo sementes do bem são trigo, mas aqueles estéreis que não estão produzindo nada são joio, muito parecidos na aparência física, mas muito diferentes na produção do bem que possamos fazer. Lúcia, obrigada, amiga, por esta aula que está nos levando a profundas reflexões. Todos nós, Lúcia, todos nós refletimos juntos, nós nos debruçamos sobre essas palavras para pensar a própria vida, os próprios atos. E assim, estamos no finalzinho do nosso encontro e há uma mensagem que tem um título muito lindo, é uma mensagem de Meimei. Hoje não, Emmanuel, nossos estudos, e a mensagem de Meimei, que tem um título Toque de Amor. É isso que o mundo está precisando. Sentir esse toque nas coisas da vida. Deixa que a fé em Deus te ilumine a visão, para que te reconheças no lugar de servir. Indubitavelmente, perceberás a série dos desafios que te rodeiam. O lar, talvez difícil, entes amados na desvinculação violenta, incompreensões à mostra, ocorrências que se vestem de lágrimas. Entretanto,
não te convertas em turba de aflição. Tumulto adia em nós a conexão necessária com a providência divina. Ama e auxilia sem alterar-te. A rosa acabará florescendo no espinheiral. As estrelas surgirão varando a noite escura. Deus está agindo na construção da felicidade. Onde a provação te apareça, não te lamentes nem reclames. Dá o teu toque de amor e Deus fará o resto. É um convite para uma atividade verdadeiramente cristã. Levar luz, esperança, boas vibrações, boas palavras, bons sentimentos, confiança, certeza. É disso que o mundo está precisando. Todos nós precisamos para nos sentirmos melhores. E hoje, meus amigos, é a nossa quarta-feira. Costumamos trazer a água para magnetização. Sempre fizemos esse convite para que tenhamos nesta água o elemento necessário às nossas curas, ao bem-estar, à alegria, ao conforto interior. Ontem, quando na segunda-feira, na página de André Luiz, ele falava da água magnetizada que ele recebera e que ele sabia que trazia os fluidos divinos, porque proporcionaram a ele um bem-estar muito grande. Então, a nossa intenção é esta. Vamos pedindo aos amigos espirituais, vamos pedindo a Jesus que permita que os seus enviados celestes possam trazer as águas de nossas casas, as águas que estamos disponibilizando nesse instante, os fluidos que necessitamos para o nosso melhor, físico, espiritual, moral, e assim nos sentirmos renovados na fé, na esperança, que possamos ter a bênção da presença desses amigos espirituais. Vamos lembrando que esses nossos estudos ficam na página do Grupo de Apoio aos Estudos Espíritas do Facebook, tanto quanto no canal Marina Ferri no YouTube. É só digitar Marina Ferri, os nossos estudos estão todos lá, que possamos refletir juntos, porque essa é a intenção, de levar uma palavra boa, um pensamento bom, esses momentos que passamos aqui ocupados com coisas melhores, estamos ajudando a melhorar a psicosfera do nosso planeta, a psicosfera que nos envolve o nosso lar, nossos familiares, a nossa vida. E assim hoje queremos encerrar com a prece de Cáritas. É a nossa quarta-feira, é costumeiro também para nós a prece de Cáritas na quarta-feira. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão,
dá-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que os bons amigos espirituais nos amparem a nossa nação, aos governantes, a todos aqueles que necessitam de discernimento para fazerem escolhas mais felizes em favor das criaturas. Amanhã, se Deus quiser, quinta-feira, estaremos ainda refletindo sobre as palavras de Jesus na obra Boa Nova. Boa noite, fiquem com Deus, Deus abençoe, Jesus ilumine a todos. Muita paz.